Amém. Nós estamos começando o estudo de número 15 no dia de hoje, né? Intitulado A Criação do Homem, aqui na Escola de Discípulo, né? Que é o Ministério de Ensino do Ministério Deuteronômio. Sempre falo, mas é bom reprisar para você entender como é que funciona a estrutura da nossa igreja. Nós temos um Ministério de Ensino que se chama Escola de Discípulo. Embaixo do Ministério de Ensino, Escola de Discípulo, da nossa igreja, né? Do Ministério Deuteronômio, nós temos algumas colunas de ensino. Uma delas é o CETEB, que é o Seminário Teológico de Base, onde nós durante 4 semestres estudamos, né, diversos assuntos ligados à nossa fé, a fé protestante, mas nós temos outros cursos, né, que são dados ou serão ministrados ao longo do tempo na igreja. Nós temos o curso de noivos e namorados, nós temos o curso de formação de obreiros, nós temos o curso de evangelismo básico, curso de formação de líderes do Conexão, junto com um curso de apologética também, que é a defesa da fé cristã. Então, nós temos várias estruturas de ensino, né, ao longo da cadeia, né, de ensino do Ministério da Escola de Discípulos. E hoje nós estamos no estudo de número 15, de 50 estudos, nós temos um total de 50, da turma de número 2, nós já formamos a turma de número 1, estamos na turma de número 2, e hoje nós vamos tratar sobre a criação do homem, que é um tema fundamental, né, para a fé cristã. Muitos cristãos têm dificuldade ainda em entender, e mais do que entender, talvez até aceitar a criação do homem no sentido literal, né? Muitas pessoas têm dificuldade, talvez não de aceitar, não seja nem a palavra correta, nem o termo correto, mas de se posicionar diante das pessoas, né, da sociedade, nas escolas, nas universidades, dos netos, dos filhos, dos amigos, né, que questionam se nós cremos que Deus simplesmente criou o homem, ao invés de acreditar em toda a teoria da evolução. Se você tem dúvidas sobre essa questão do evolucionismo, eu peço que você volte no estudo de número 14, que foi o primeiro estudo desse novo semestre da Escola de Discípulos, onde nós, em 2 aulas, explicamos um pouco sobre essas visões. E hoje é uma continuação disso. Nós vamos caminhar em direção à criação do homem, pecado original, a queda. Enfim, tem bastante coisa aí nesse semestre para nós vermos. Em nome de Jesus. Mas antes, vou pedir para o irmão Índio poder orar para nós podermos iniciar a nossa aula. Amém? Jesus abençoe e já voltamos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, nessa terceira aula desse curso, Senhor, e porque, Senhor, nós queremos buscar, Senhor, mais e mais o Teu entendimento, Senhor, as coisas que emanam de Ti, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, que emana de Ti, Senhor. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que abençoe as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, mais e mais da Tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, de falar também do Teu reino, Senhor. Precisamos que nós possamos entender, Senhor, aquilo que aprendemos aqui, Senhor, para poder anunciar o Teu reino, Senhor, na terra. Senhor, tenha misericórdia e nos abençoa. Abençoa, Senhor, o pastor Lúcio, Senhor, que está administrando esse curso, Senhor. Abençoa a sua vida, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu entendimento. Abra, Senhor, cada ora, Senhor, o seu entendimento a cada momento, Senhor, da administração, para que ele possa, Senhor, transmitir, Senhor, e nós possamos assimilar, Senhor, entender, Senhor, aquilo que nós temos aprendido para poder transmitir também e assim salvar almas para o Teu reino. Nós te pedimos que derrame a dose do Seu Espírito Santo nesta noite, Senhor, nesta sala, Senhor, para que nós possamos ter esse entendimento melhor, que abra, Senhor, a nossa mente, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor, para que assim possamos, em nome de Jesus, Senhor, fazer a Tua obra. Nós te rogamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Nós vamos, então, hoje tratar, né, sobre esse tema tão importante, né? Deixa eu só abrir aqui o nosso material, que é o estudo de número 15. Eu vou pedir para os irmãos, né, na medida possível, pode deixar
E aí, quando você quiser falar, você pode abrir o seu áudio, tá bom? Nós vamos falar aqui no estudo, então, número 15, a criação do homem. Mas antes eu quero fazer um registro importante, né? Quero parabenizar a vocês, a igreja. O número de visualizações, né, das aulas anteriores lá no canal da igreja, no YouTube, está altíssimo, né? E, obviamente, nós não fazemos isso. Nós não colocamos no YouTube, não tem nenhuma intenção de crescer canal, de manter o canal, não é propagação, né, ou para propaganda da igreja, longe disso. É só uma forma, uma ferramenta que nós encontramos de poder, né, disponibilizar para os irmãos que, por um motivo, não conseguiram assistir hoje aqui ao vivo, ou, eventualmente, por conta de trabalho, de outras coisas, né, não conseguem estar às terças-feiras e acabam podendo assistir no canal da igreja na sexta-feira, quando nós liberamos o vídeo da aula da semana. Então, eu fico muito feliz, isso mostra que a igreja está engajada, né? Que a igreja entendeu o meu pedido sobre a importância de nós estarmos conhecendo da palavra do Senhor e de tudo que envolve, né? Isso, para mim, é uma bênção. Então, eu quero agradecer. Assim, nós temos picos gigantes lá de visualizações, muitas mesmo, assim, para você terem uma ideia, acho que está em 6 ou 7 vezes mais do que nós tínhamos anteriormente. Então, tem vídeo alcançando aí 60, 70 visualizações, independente, né? Não é que se você vê várias vezes, ele contabiliza 70 vezes, não. Cada IP, né, cada máquina tem uma identidade, ele conta por novo visualização. Então, tem muita gente vendo, tem propaganda também para as pessoas. A gente tem 100 inscritos, né, no canal do YouTube, 105 agora. Então, tem outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações que estão assistindo esse vídeo. Quero agradecer você também pela sua dedicação ao reino. É sobre o reino e para o reino, tá bom? Deus nos abençoe. Então, vamos falar sobre a aula de hoje. Nós estamos tratando, né, na aula de hoje, sobre a criação do homem, né? E nesse estudo nós vamos ter uma jornada através das escrituras para compreender, né, a singularidade e a dignidade do ser humano como obra-prima da criação divina, né? E o que essa palavra singularidade ela significa, né? Que não algo singular é algo único, né? Algo que não existe um paralelo em relação a si mesmo. O homem é singular, né? A raça humana ela é singular dentro da criação. Ela é a obra-prima da criação divina. Nós já vimos isso na aula anterior e vamos entrar nesse processo, uma vez que nós somos acima de tudo, feitos imagem e semelhança do próprio Deus, né? Carregamos em nós tudo aquilo que vocês viram lá no módulo 1 ainda, com as aulas do pastor Rodrigo, né? Sobre a questão dos atributos de Deus, né? Quando nós tratávamos aqui no Seminário Teológico de Base sobre os atributos de Deus, quando falávamos sobre as diversas manifestações dos atributos de Deus, né? Inteligência, amor, o fato de ser um Deus que se comunica, que fala, né? Então, Deus atribuiu ao homem diversas características, né? Obviamente que não divinas, nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes, mas atribuiu ao homem diversas características, por isso somos imagem e semelhança, né? Inteligência, a capacidade de amar, enfim, tem outras questões que envolvem a raça humana e por isso nós somos únicos dentro da criação. E é sobre isso que nós vamos falar. E as referências principais, né, nós vamos de Gênesis 1 e 2, Hebreus 11, 3 e Mateus 19, de 4 a 6. Então, o homem como obra especial, né? O estudo da criação do homem revela verdades fundamentais sobre a nossa identidade e propósito. Diferente de todas as outras criaturas, o ser humano foi formado de maneira especial, recebendo características únicas que refletem a própria natureza divina, como eu já falei. E essa compreensão bíblica, né, constata radicalmente, e aqui é o ponto, com visões materialistas, né, que reduzem o homem a um mero acidente evolutivo, estabelecendo nossa dignidade como seres criados intencionalmente por Deus. O que eu estou tentando colocar aqui? A compreensão bíblica, né, desse contraste da natureza humana, da sua formação única, né, recebendo características únicas que refletem a própria natureza divina do Senhor, ela afasta de nós uma visão que hoje o mundo tenta nos trazer, materialista, e que acaba reduzindo, né, a nós, seres humanos, a um mero acidente evolutivo, né? Como eu falei na outra aula, simplesmente, né, nós fomos evoluindo de algo sem vida para algo com vida, de algo com uma célula para duas, de duas para 10, de 10 para um anfíbio, para um peixe, do peixe para um anfíbio, e aí um réptil, e aí depois a gente acaba virando um animal terrestre, né?
um primata é um ser humano, por acaso. E se você tem dúvida sobre isso, eu explico lá na aula anterior como são inúmeras variáveis para que a vida seja possível. E essas inúmeras variáveis, para você ter ideia, eu falava naquela aula, nós não estamos falando do ponto de vista nem teológico, nem do ponto de vista de fé, simplesmente estatístico. Em estatística, qualquer coisa elevada, né, a 10 a 50, aquele exponencial a 50, é considerado uma impossibilidade, é improvável, é impossível que ocorra, né? Para você ter uma ideia, para que as 21 ou 22 características que são necessárias para a geração da vida, então, água, sol na medida certa, quantidade de oxigênio na medida certa, uma camada de ozônio, né, para proteção da vida, a distância correta do sol para não sermos queimados e nem sermos extremamente frios, a disposição dos continentes. Assim, são tantas variáveis, né, que a possibilidade de haver vida é algo elevado a 10 elevado a 131. 10 elevado a 50 é considerado impossível dentro da estatística, uma impossibilidade. Você imagina 10 a 131. É uma sequência de 1 com 131 zeros após o 1. A possibilidade, né, de nós termos vida, gerar vida, e nós falamos sobre isso. E por que é importante, irmãos, essa construção de conhecimento a partir do que nós estamos falando? Porque quando você transforma a visão de criação, né, da singularidade do homem numa visão materialista, a um acaso evolutivo, a um acidente evolutivo, nós afastamos, né, essa dignidade como seres criados, intencionamento por Deus, para uma coisificação do ser humano. Mas, pastor, qual o problema do materialismo, da coisificação do ser humano? A coisificação do ser humano é o que está por trás de diversas estruturas que nós combatemos, né? Por exemplo, na nossa sociedade hoje, uma muito clara, por exemplo, é o aborto, né? Quem defende o aborto, ele defende que a vida, né, que existe dentro da mulher ainda em fase uterina não é vida, porque é uma coisa, é um ser vivo, mas não é vida, é algo que está ali porque é uma matéria, é um corpo, algo que ainda não nasceu, é algo que ainda não se manifestou, né, só passa a ser vida quando sai do ventre, né, quando recebe um atestado de vida. Isso é a coisificação, é a materialização, é uma visão materialista do ser humano. E isso é o que permite esse tipo de defesa. Porque se nós cremos que o homem foi criado à própria natureza divina e que a vida ela é concebida no ato da criação, né, no ventre materno, nós entendemos que a partir dali já existe vida, logo já é um ser humano, logo não é uma coisa e logo não pode ser morto, não pode ser assassinado, porque o aborto na visão cristã é assassinato, né? É você matar alguém, matar uma vida, ainda que em fase de desenvolvimento, mas esse é o processo. Então, é necessário afastar essa singularidade, esse olhar especial do homem como obra de Deus, como algo único, para poder coisificar, trazer uma visão materialista para que a gente possa ter esse tipo de conduta, ou justificar esse tipo de conduta na sociedade que nós vivemos. Então, alguns pressupostos que nós vamos ver aqui, né? Primeiro são os fundamentos necessários para o entendimento correto do que é o homem, né? Segundo é a característica da criação, né? Como Deus formou o homem, de que forma nós fomos feitos. O terceiro ponto é a imagem de Deus, a qualidade, né, divinas comunicadas a nós. A gente divide os atributos de Deus em duas categorias. Vocês viram lá no estudo de número 1. Nós chamamos de atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que ele transmitiu para o ser humano e aquele que ele não transmitiu porque é a essência da sua divindade. Então, por exemplo, somente Deus é eterno, de eternidade a eternidade. O homem ele se tornará eterno em Cristo Jesus, nós teremos uma vida eterna, mas uma vida eterna futura, não uma vida eterna passada. Nós temos um momento, um ato de criação. Deus não. Deus existe eternidade e eternidade. Se você tem dificuldade sobre isso, volta na aula anterior, quando eu falo até sobre a teoria do Pai de Deus, né? Que se você é teologicamente, intelectualmente, na verdade, honesto,
chega uma hora que você precisa assumir que existe um princípio criador, um princípio inicial de todas as coisas. Porque o que eu falo da teoria do Pai de Deus é, tudo bem, vamos assumir que alguém criou Deus. Deus não sempre existiu. Tá bom. Então vamos chamar de Pai de Deus. Alguém que criou Deus. Então, o Pai de Deus criou Deus. E quem criou o Pai de Deus? Ah, foi o Pai do Pai de Deus. Então, tá bom. O Pai do Pai de Deus criou o Pai de Deus que criou Deus. Então, o Pai do Pai do Pai de Deus foi criado por quem? Se você continua nesse raciocínio lógico, né, dentro de uma estrutura honesta, intelectual, chega uma hora que você precisa reconhecer que um pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai é o princípio original de todas as coisas e não foi criado. Antes é somente criador. E, obviamente, que eu estou só fazendo exercício para extrapolar do ponto de vista lógico, mas, obviamente, para nós cristãos e por aquilo que a Bíblia revela, nós entendemos que é o Senhor Deus o princípio criador de todas as coisas. O que criou e nunca foi criado. O que gerou e jamais foi gerado. Porque é lógico isso. Não existe como. Isso, se você pegar, é um ponto, esse princípio criador, ele é um problema para qualquer teoria, mesmo que exclua Deus da equação. Até as teorias, né, de universo, de criação de universo, eles têm um problema com isso. Porque eles chegam num ponto que, antes do Big Bang, uma singularidade. Mas o que criou essa singularidade? Para você ter algo, você tinha nada, né? E quem criou a partir do nada? E aí eles começam essas teorias que nós vemos aí, eu até falava na aula passada, né, que a gente vê em filmes de super-heróis, né, de multiverso, nos filmes da Marvel, enfim. E que não tem problema nenhum, tá? Você assistir um filme e ter um momento de lazer ali, óbvio, com ressalvas, né? Tem alguns filmes que acabam embutindo vamos dizer, outros entendimentos sobre muitas coisas, mas estou dizendo assim, não é nenhuma crítica sobre os filmes em si, mas é só onde eles tratam algo que realmente os cientistas, né, eles têm dificuldade em entrar nesse processo. E aí vão para exemplificação ou teorias metafísicas, né, de físicas abaixo do nível submolecular, enfim. E aí entra um monte de teorias que, mais uma vez, eu estou dizendo, se você for aprofundado nisso, e eu falava na outra aula, você precisa de tanta fé quanto nós para que nesses princípios criadores. Porque não existe prova, certo? Não existe prova. O último problema que eles tiveram foi que o telescópio eu estou com o Hubble na cabeça, mas não, o Hubble é um novo telescópio, eu vou lembrar. Ele fez uma fotografia, né, do início que seria a origem. 3 latas. Oi? 3 latas. Eu acho que tem outro nome, é aquele que abre igual uma colmeia. Eu vou lembrar aqui. Ele fotografou, né? É o James Webb, o telescópio mais moderno é o James Webb. Sim, né? eu estava falando outra coisa. Eu estava falando no Cometa, mas no Cometa. É isso mesmo. O James Webb, ele fotografou, né? Basicamente, ele fotografa uma distância no universo, né? Então, teoricamente, é o seguinte: se houve uma explosão aqui e o universo está em expansão, a gente está nesse tipo de expansão, né? Dessa forma. Então, quando você fotografa em direção a esse centro de expansão pela luz, como é que você fotografa? A luz, né? A luz ela vai decaindo com o tempo, são as frequências infravermelhas. Conforme ela vai ficando mais fraca, ela vai entrando em subfrequências vermelhas ou infravermelhas, e aí você consegue fotografar. E aí, resumo da ópera é o seguinte: o que você espera? Que se você está próximo do centro, aqui não tinha nada, e você explode, dá um exemplo grosseiro, tá? Aí você teria no primeiro momento gás, você teria moléculas, gás, até chegar a uma matéria, vamos dizer assim, mais sólida, a aglomeração disso, e aí aqui, mais distante, a formação de sistemas solares, planetas, etc. E eles viram que eles fotografaram a 200 milhões do ponto inicial, né, do que seria o ponto inicial de criação do universo, e eles constataram que já existia galáxias prontas, planetas prontos. Ou seja, não tem essa gás, tal, não, planetas prontos, galáxias prontas. Então, é mais ou menos que você diz o seguinte: explodiu, já nasceu pronto. Explodiu, já nasceu um planeta, né? Não houve o processo de desenvolvimento. Isso eu estou falando mais ou menos, não estou falando como pastor, estou falando do ponto de vista também, estou falando isso dados científicos agora, que James Webb. Aí ele sempre fala, mas a gente está descobrindo agora, precisa entender mais. Sempre tem essa questão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você é intelectualmente honesto, você vai perceber nessas coisas que claramente existe um princípio criador sobre essas coisas. Então, quando essas qualidades de Deus, né, são comunicáveis e incomunicáveis, né, Deus não passou a nós a sua divindade, mas passou a nós a capacidade de pensamento criativo, de raciocínio, de amar, né, de falarmos, a inteligência. Isso são atributos, né, divinos comunicados à natureza humana. E também a natureza do próprio homem, né, a composição do corpo e alma, né, que nós chamamos de uma natureza dicotômica ou tricotômica.
O que é tricotômica? Corpo, alma e espírito, né? Dicotômica, corpo e alma. Conforme nós cremos que a natureza humana ela carrega corpo e alma e espírito, né? Você tem na mesma essência a estrutura, né, da divindade de Deus, da triunidade de Deus, né? Você tem a manifestação, né, por espelho, por semelhança dessa estrutura. Então, teoricamente, o espírito pertence ao Senhor, eu sou o de vida em nós, a nossa carne, né, física, e a nossa alma é onde reside a nossa vontade. Então, por exemplo, onde é que você gosta de churrasco e o outro gosta de peixe? Na sua alma. Quem você é? A definição da sua personalidade. É o seu espírito, é o fôlego de vida em você, e o seu corpo é a manifestação física daquilo da criação do Senhor em nós. A nossa alma, né, o nosso espírito, perdão, ele milita contra o nosso corpo pelo domínio da nossa alma. Quando você dá vazão à sua carne, sua alma inclina-se para os desejos carnais. Quando você dá vazão ao espírito, né, através do Espírito do Senhor, de comunicação com o Senhor, aproximação dele, a sua alma dá vazão àquilo que é do Espírito. É o que Paulo trata em Gálatas, capítulo 5, na palavra de Deus, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, conforme nós temos essa briga, né, por isso que eu não sei de vocês, eu quero até abrir aqui, eu particularmente me sinto assim, não importa quanto tempo eu tenho, mas a sensação que eu tenho é que parece que eu vou rachar o piano. Assim, eu estou sempre lutando, né, entre a inclinação da minha carne e a inclinação para as coisas de Deus. A sensação que eu tenho é que parece que tem hora que eu vou rasgar o meio, né? Que tanto é a luta entre a vontade de fazer as coisas do Senhor e aquilo que é a vontade da minha própria carne. Vocês sentem isso também, essa batalha diária na alma de vocês? Com certeza, pastor, com certeza. Sim, com certeza, diariamente. E isso tem a ver com essa, vamos dizer assim, essa realidade, né? Isso tem a ver desculpa, acho que deu uma picotada aqui. Isso tem a ver com a realidade da nossa natureza. Então, a nossa composição de corpo, alma, né, e espírito, conforme foi feito, e isso tem algumas implicações importantes. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que carrega um espírito, desculpa, nós somos uma alma que possui um corpo. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós morremos, né, nosso corpo fica lá, apodrece, né, perde, mas a nossa alma vai até o Senhor, fica diante dos santos, né, fica diante do trono de Deus e nós permanecemos ali, nesse estado de espera até que Jesus volte. Quando Jesus retornar, a nossa alma, que foi feita para ser imortal, ela voltará a um corpo, né, transformado, e viverá eternamente com Deus. E aí, por último, a condição original, né? É o estado de santidade primordial, que vai começar a introduzir a questão do pecado aqui na nossa sequência de aulas. Então, qual é o estado de santidade primordial, né? O único homem capaz de ter uma escolha não influenciada pelo pecado entre obedecer a Deus e não pecar contra Deus foi Adão e Eva, porque eles tinham um estado de santidade primordial, ou seja, eles não tinham pecado ainda, né? Como nós nascemos pecadores com uma natureza caída, nós temos dificuldade de ter uma escolha em direção às coisas do Senhor. Somente pelo Espírito, pelo fortalecimento do Espírito, nós conseguimos isso. Por isso que é muito fácil, às vezes, a gente olhar lá para o povo de Israel, né, no deserto, e a gente falar assim, olha, o povo de Israel, o Senhor falava, eles caíam, o Senhor falava, eles pecavam, o Senhor falava, eles erravam. Mas lembre-se que naquele tempo, né, algo fundamental que nós temos hoje, por isso que nós temos que valorizar, por isso que nós temos que entender que cada culto ao Senhor é uma dádiva que nós temos. O derramar do Espírito era uma promessa para eles, que foi cumprida sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre algumas pessoas, sobre Moisés, sobre Davi, sobre Samuel, sobre Elias, sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre os profetas, mas o Espírito não era derramado sobre todos. Por isso da promessa do Senhor em Amós, dizendo que, olha, chegará o tempo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí, por isso que é fundamental nós entendermos essa cronologia, que aí você, quando chega em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, que você vê Jesus acendendo os céus e fala, olha, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e logo na sequência, no capítulo 2 de Atos, você tem um dia de Pentecostes com derramar do Espírito sobre a igreja. Ali é o ponto de partida da igreja. Porque ali foi derramado sobre toda a carne, né? Sobre homens, velhos, adultos, mulheres, do Espírito do Senhor. E isso que nós temos hoje, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor nas nossas vidas, é algo que não existia lá atrás. Por isso que para nós é tão emblemático, né? Quando a Bíblia fala que quando Jesus morre, né? E aí nós vamos estudar aqui na Escola de Discípulos
deixa eu ver se eu acho aqui, ó, para vocês entenderem, o tabernáculo fala que o véu, né, foi rasgado, né? O véu ele foi rasgado de cima embaixo. O véu que havia a divisão, né? Ele foi rasgado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se esse aqui é um vídeo com a Aline. Isso, deixa eu colocar. Obviamente que eu estou colocando o tabernáculo, mas existia também na época, no tempo de Jesus, que era o templo, que era uma estrutura maior, mas com a estrutura de divisões parecidas, né? Com o tabernáculo. Deixa eu abrir aqui no YouTube. Eu vou me prender aqui Me diz se vocês estão vendo, por favor, o vídeo. Estão vendo? Sim? Tá. Esse daqui só para explicar o contexto, né? Quando você tem Gênesis, Deus escolhe uma família, né? Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá, do iníciozinho. Adão e Eva. Tem 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Caim, Abel e Sete. Caim mata Abel. Caim é condenado a viver eternamente perambulando com a marca por conta do assassinato. É o primeiro assassino. Só sobra a linhagem de Sete. De Sete, né, Deus vai tirar uma linhagem, vai tirar Noé. Noé, todas as famílias da terra zeram, certo? Zeram. Por quê? Todos morrem, sobra a família de Noé. Noé tem 3 filhos. Esqueci agora o nome do filho, mas Cã, Sem e Jafé. Isso, Cã, Sem e Jafé. Né? Cã zomba do seu pai, tem um filho chamado Canaã. Quando Noé fica bêbado, que Cã vê o pai nu porque estava bêbado, que tinha tomado do vinho da videira, e ficou bêbado e tirou a roupa, Cã vai lá chamar os seus irmãos para rirem da vergonha do seu pai. Sem Jafé, eles pegam a capa de costas sem olhar para a nudez do pai, cobrem o pai. Noé, quando se recupera da embriaguez, ele amaldiçoa Cã, mas amaldiçoa seu neto Canaã. E ele fala, olha, maldito seja Cã e maldito seja Canaã, que servirá, que entregará seus bens a seus irmãos, etc, etc. Por isso que nós vamos ver, por que eu estou falando isso? Como vocês começarem a entender como a Bíblia é toda uma estrutura que nós precisamos entender. Por isso que você vai ver lá, quando Deus dá a Abraão, Isaac e Jacó, dá uma terra, qual é a terra que ele dá? Ele dá a terra de Canaã. Deus dá a herança de Canaã, neto de Noé, filho de Cã, por conta da atitude do pai, dá a terra por herança para os descendentes de Sem, que é Cã, Sem e Jafé. Né? Sem é a estrutura que Deus escolhe, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que você vai ouvir chamar o povo judeu também de povo semita. Ou, mais para frente, né, quando Deus escolhe Abraão, o avô, se eu não me engano, de Abraão, se chamava Éber. Por isso o povo hebreu, semita de Sem, hebreu de Éber, e aí Deus escolhe Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles, José, vai para o Egito, leva a sua família. Dali, Jacó abençoa 11 filhos, mais 2 netos, por isso 11 tribos e 2 meia-tribos. Não tem a tribo de José. A tribo de José ela é dividida na tribo de Efraim e Manassés. Isso, obrigado, minha irmã. E aí, Efraim e Manassés, eles são divididos, você tem 2 meia-tribos, e a partir dali, né, você tem toda a história de Israel dividido por essas 12 famílias, esses 12 filhos, no caso 11 filhos mais 2 netos, durante toda a história de Israel. E aí, dentro dessa estrutura de 11 filhos e 2 netos, Deus tira uma família de sacerdotes que são os da tribo de Levi. Levi era um dos filhos, que viram os levitas. Dentro de Levi, Deus tira uma outra família especial, que é Arão. Arão e Moisés eram da tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, Deus tira uma linhagem, que é de Arão, que dentro da linhagem de Arão ele faz o sacerdote. Então, todo levita não é um sumo sacerdote. Não é sacerdote, na verdade. Né? Você tem o sacerdote e o sumo sacerdote dentro da linhagem de Arão. Mas todo sacerdote é obrigatoriamente um levita, faz parte da estrutura de Levi. Então, você vai vendo Deus desenrolando toda essa história ao longo do tempo. Assim como os 2 primeiros filhos de Jacó, eles pecam, né, eles assassinam, você pode ler lá em Gênesis, eles cometem um assassinato de um grupo de homens que tinham se convertido, né, ao Senhor, que tinham sofrido a operação no prepúcio. Por isso, eles perdem a bênção, e o terceiro na linhagem é Judá, e Judá herda a bênção. Por isso que, quando você vai ver lá na bênção, em Gênesis capítulo 49, 50, quando Jacó abençoa seus filhos, ele diz que diante de Judá, os seus irmãos se prostrarão, e ele é um leão, e desse leão vai vir, né, o rei eterno. Ele vai lá fazendo uma profecia. Por isso, da tribo de Judá sai o rei Davi, é da tribo de Judá. Deus faz uma promessa, uma profecia a respeito de Judá por seu pai. De Judá tira Davi, faz uma promessa a Davi que o trono jamais se apartaria da linhagem de Davi.
E aí da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, Deus vem a linhagem de Jesus. Então, Jesus cumpre a profecia de Judá, do leão, por isso ele é o leão da tribo de Judá, por isso que Jesus também é o Jesus, o filho de Davi, porque Jesus é aquele que vem para honrar a promessa que Deus faz a Davi de que jamais o trono se apartaria da casa de Davi, que Davi reinaria eternamente através do seu descendente. Jesus é por isso é o filho de Davi. Então, o que nós estamos vendo aqui é justamente esse momento onde, quando você tem Gênesis, sai uma família para o Egito, o José leva, 400 anos depois, o povo cresce, vira uma nação com 3 milhões de pessoas aproximadamente, Faraó morre, o novo Faraó se esquece da aliança, subjuga o povo, torna ele escravo, Deus levanta Moisés, Moisés tira, por isso o Êxodo, Gênesis, o princípio, o Êxodo, a saída, e aí você tem números, né? Quando eles estão indo em direção à terra, Deus manda contar o povo para a guerra, por isso números, Deus levanta, faz um censo naquele povo, naquela nação. Aí Deus abre um parêntese, que é o livro de Levítico, que é quando Deus estabelece um Estado, né? Nós temos um Estado, por exemplo, aqui, nós temos um Estado, um Estado democrático de direito, né? Democrático porque sai do povo, né? Emana do povo, né? Nós temos uma democracia, nasce a cracia, o governo vem do povo. Israel não era uma democracia, Israel era uma teocracia. Quem governava sobre Israel era o próprio Deus. E quando Deus abre Levíticos, ele abre parênteses, então ele dá as leis morais, as leis de convivência, as leis de culto a Deus. E aí o povo peca nesse meio tempo, né? Com a questão dos espias lá, ficam com medo. Aí aquele povo tem que ficar 40 anos rodando no deserto até morrer o último, que é Moisés. E aí você tem Deuteronômio, que é o último ato de Moisés, que ele deuteronomar, ele fala novamente tudo aquilo que Deus tinha prometido para o seu povo que saiu do Egito, mas que morreu no deserto, e agora as crianças que cresceram, agora estão 40 e poucos anos, precisam ouvir novamente tudo aquilo que Deus tinha dito. Em Levíticos, Deus estabelece esse tabernáculo, e esse tabernáculo era como o povo adorava ao Senhor, tá vendo? Ele é um retângulo, ficava 4 tribos, né? No caso, 3 tribos de cada lado, né? 3 tribos, de um dos lados, 2 tribos e 2 meia-tribos, né? Então ficava o que seria a tribo de José se dividiu em 2, então ficava em volta do tabernáculo. E esse que nós vamos ver agora. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós viemos ao extremo sul de Israel para conhecer o tabernáculo e vamos ter a oportunidade única de ver com os nossos próprios olhos como o tabernáculo construído por Moisés aos pés do Monte Sinai se parecia, um local que por séculos foi o coração das 12 tribos de Israel. Nós vamos conhecer todo esse local a fundo, inclusive Santo do Santo, o local onde ficava a Arca da Aliança. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A história do tabernáculo começa depois da escravidão do Egito. Depois das 12 tribos sofrerem por 400 anos, finalmente... Mas ela vai mostrando toda a estrutura, e aqui era o pátio, né, onde o povo ficava ao redor. Títulos dedicados ao... E aqui já é a entrada, né, onde você tinha ali, esse é o altar do propiciatório, né, onde os animais eram mortos aqui, né, o sangue eles eram queimados aqui, né, a gordura era oferecida ao Senhor, e aí você tinha avançando aqui, né, eles subiam ali, sacrificavam os animais, tá vendo onde ela tá, e aí você já tinha a mesa ali, ó, do propiciatório. Não nos fala o tamanho dela, então isso aqui é uma o altar de sacrifício, né, onde os animais, ali era onde os animais eram oferecidos a gordura, e ele é o altar de sacrifício onde sangue era derramado. E aí eu vou avançando aqui, só para vocês entenderem, aqui é a entrada. Esse lugar aqui para vocês é o chamado Santo Lugar, né? Que era onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, tá vendo? E ele ficava ali, ele era desse tamanho. Então você tinha aqui à direita a mesa com os pães asmos, que são os pães sem fermento, né? Da época da Páscoa, lembra do passar? Páscoa significa passar, ou seja, Deus passou e viu o sangue do cordeiro nas portas, o Pessac, né? Deus viu o sangue do cordeiro na porta e por isso não trouxe a morte para os primogênitos daquele povo que estava no Egito,
que tinha o sangue do cordeiro na sua porta como a 10ª praga. A 10ª praga era, Deus disse, olha, eu vou passar pelo Egito e eu vou matar os primogênitos. Todo primogênito que o sangue não tiver na porta da casa, o sangue do cordeiro não for derramado e passado no umbral, eu vou passar e vou matar. Aonde estiver o sangue, o anjo da morte vai passar direto e não vai ter. E naquele dia eles se prepararam, comeram prontos, e eu falei sobre isso domingo, nós somos peregrinos, assim como o povo de Israel era. Eles comeram essa Páscoa pronta, quer dizer, de cajado na mão, de roupa pronta, de sandália, como prontos para sair. E é assim que nós devemos viver. Nós estamos nesse mundo, mas estamos prontos para sair dele, assim que o Senhor nos buscar. E esses pães aqui são para se lembrar disso. Você tem o candelabro, né, menorá. Essa é a roupa do sumo sacerdote, onde você tinha aqui as 12 pedras, né, representando as 12 tribos de Israel. Você tinha na orla dele uns guizos, onde ele, quando ele entrava, somente uma... Olha só, ele só entrava na presença de Deus uma única vez no ano. Uma única vez no ano. Que era quando ele ia ofertar pelo sacrifício do povo. Ofertava pelo passado, pelos pecados daquele último ano para o povo. Por que é importante nós entendermos isso? Primeira coisa, lá em Hebreus, lembra quando eu preguei sobre Hebreus na série Cartas para o Novo Mundo? O autor de Hebreus fala, olha, lá o sacrifício de Arão, ele era falho, porque ele precisava fazer esse ano, voltar ano que vem, fazer de novo para cobrir o pecado, e fazer outro ano novo. Cada ano ele precisava voltar para cobrir o pecado do povo que tinha realizado. Só que Jesus, ele fez uma vez para sempre. Ele não é um sacerdote segundo a linhagem de Arão. Fala que é segundo a linhagem de Melquisedeque, rei de Salém. Está na história de Abraão. Outro dia eu explico sobre. Tem a ver até, inclusive, com o dízimo e com outras coisas. Mas ele fala, olha, Jesus, ele é diferente, ele é um sumo sacerdote diferente. Porque Jesus não precisa voltar todo ano para sacrificar. Jesus, ele foi o cordeiro e o sacerdote. O sangue do cordeiro foi derramado uma única vez e cobre pecados passados, presentes e futuros. E Jesus, ele permite algo que é fundamental. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Aqui nessa parte aqui, eu vou avançar para nós vermos aqui, ó. Depois vocês podem, eu posso passar o vídeo para vocês. Deixa eu entrar aqui. Vai explicando os itens, ali o que significa. E aqui ela faz a entrada no que chama do Santo dos Santos, ou Santíssimo, o santo lugar. No pé Nessa do estrutura, sumo sacerdote, você puxar aqui, Santo do Santo, Kodesh, a Kodashim. tá vendo? Então, pessoal, E vamos aí, lá. aqui você tinha a Arca da Aliança com a vara de Arão, com o maná, com as tábuas dos 10 mandamentos, e aqui era derramado nesse altar aqui, tá vendo? Os 2 querubins, era jogado, aspergido uma vez por ano o sangue do cordeiro pelos pecados do povo. Então isso só era feito uma única vez por ano, esse movimento da entrada aqui do sacerdote, e por isso ele tinha esses guizos aqui na roupa. Por quê? Ele normalmente diz a tradição que ele estava com uma corda amarrada no pé, porque se ele tivesse em pecado, ao entrar no Santo dos Santos, ele morria imediatamente. E aí eles sabiam que ele estava vivo ou não dentro do santo lugar e do Santo dos Santos por conta do balançar do guizo, né? Se ele parasse de se mexer, obviamente pararia o som e eles puxariam para fora. Então, toda essa estrutura que eu estou fazendo isso para vocês entenderem sobre o pecado, sobre tudo que nós vamos começar, tem tudo a ver com a estrutura de tudo que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para a vinda dele, para o sacrifício dele, para corrigir esse estado de queda inicial da criação, da pérola da criação de Deus que era o homem. Então, quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, no templo havia a mesma cortina, obviamente maior, a mesma divisão, né? O santo lugar, o santo dos santos, e obviamente uma estrutura muito maior, uma cortina. É essa cortina aqui que a gente está vendo que existia também aqui, ó, no templo. Deixa eu voltar aqui, mas deixa eu pegar um ângulo maior aqui, onde você via, né, claramente, deixa eu voltar aqui para deixar eu pegar um ângulo mais avançado, onde você tinha, deixa eu mostrar aqui pronto, onde você tinha claramente a divisão entre o Santo dos Santos, que era a presença de Deus, e o santo lugar e todo o resto. Quando a Bíblia fala que Jesus morre, a Bíblia diz que imediatamente no templo, o véu, que é essa cortina, ela se rasga, não mais de baixo para cima, mas de cima para baixo, num ato claro de que foi o próprio Deus que faz o quê? Tira a separação que havia entre o homem e ele. Agora, eu e você somos felizardos, porque nós não mais dependemos de um sacerdote, de uma pessoa chegar à presença de Deus por nós. Mas eu e você, nós podemos entrar todos os dias, todos os momentos, inclusive agora, nesse momento, depois dessa aula, durante a aula, amanhã, na madrugada, no Santo dos Santos lugar, na presença
do Deus Todo-Poderoso com confiança, sem medo de ser fulminado, sem medo de sermos mortos, na presença do Senhor, porque o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre a nossa vida. De maneira que nós não temos mais intermediadores. Por isso que em Hebreus fala, há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não precisa de mim como pastor, você não precisa do ministério de louvor, você não precisa de ninguém, meu irmão. Você tem acesso ao Senhor Todo-Poderoso. Jesus te deu esse direito. Jesus abre um novo e vivo caminho de volta para Deus. O véu foi rasgado. Não existem mais divisões que nos impeçam de chegar na presença do Senhor. Diferente do povo de Israel, que dependia de um homem que só ia uma vez por ano e que precisava voltar todos os anos para cobrir a multidão de pecados. Nós hoje tomamos posse do sangue do Cordeiro. Ainda que você pecou hoje, que eu tenha pecado hoje, se nós nos achegarmos a Deus, confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos limpar de toda a iniquidade, e nosso relacionamento com Ele é restaurado imediatamente no poder que há no sangue de Jesus. Então, quando nós entendemos essa dinâmica, né, de pecado, de como isso aconteceu, que somente Adão e Eva tinham condições iniciais de não pecarem, nós começamos a entender toda a estrutura, toda a grandiosidade daquilo que a Bíblia se propõe a relatar. A Bíblia é um registro histórico? Não. A Bíblia é um registro geográfico? Não. O que é a Bíblia? A Bíblia é o registro do que há de mais precioso e mais impressionante em toda a história, de todos os séculos, de todas as eras, de eternidade a eternidade. É a história de como Deus amou a mim e a você. E Deus estabeleceu um plano de salvação, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele nos queria de volta para Ele, nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele. E para que esse plano pudesse ser feito e executado, Deus nos amou de tal maneira que não poupou nada, nem mesmo seu Filho. Ele nos deu o seu único Filho, seu unigênito Filho, para que todo aquele, eu e você, todo aquele que creia no nome de Jesus, possa ser levado de volta para Ele, possa receber vida e vida eterna e não ser destruído. Por isso nós somos felizardos. Por isso que nós podemos entrar com confiança. Por isso, meu irmão, que o pecado não pode dominar a sua vida, mesmo que você tenha errado, se arrependa e confesse o Senhor. Por isso que todo culto na nossa igreja é uma bênção, porque esses homens e mulheres esperavam uma vez por ano. Nós temos a oportunidade, de todas as quartas, de todos os domingos, ou ainda hoje, dentro do seu quarto, aí no ônibus, no seu trabalho, onde é que você esteja, de você entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós entendemos esse processo, né, quando nós entendemos o que Deus está fazendo, como é poderoso o plano do Senhor para alcançar o homem perdido, né, para alcançar aquele que está caído, nós começamos a entender a grandiosidade do amor de Deus pela nossa vida. E mais uma vez eu falo, você acredita que um Deus que se deu todo esse trabalho, um Deus que te amou da eternidade, a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Deus olhou da eternidade e disse, olha, eu amo a Vera, eu amo o Índio, eu amo a Daniele, eu amo o Cristiano, eu amo a Débora, eu amo a Fernanda, eu amo cada um de vocês. Eu amo a Solange, eu amo a Rayane, eu amo a Eliane, eu amo o Lúcio. E por eu amá-los, eu vou buscá-los. Eu vou estabelecer um plano para trazer eles de volta para mim. E Deus nunca perdeu eu e você de foco. Nós nunca saímos dos olhares de Deus. Deus veio da eternidade até aqui para alcançar a minha e a sua vida. Você realmente acha que um Deus como esse, que não poupou esforço, que não poupou tempo, que não poupou de fazer o plano mais impressionante de que toda a humanidade, toda a história, de todas as eras, Deus abriria a mão de mim e de você? Deus sabe, irmão. Deus sabe, irmã, exatamente quem nós somos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas virtudes. E ainda assim, Deus nos amou. Quando você entende isso, como você é precioso, como você é a criação, a coroa da criação de Deus, ainda que você erre, que eu erre, nós jamais entenderemos que esse Deus quer nos jogar fora. Nós temos a confiança para retornar para Ele, para nos humilharmos diante dEle, para nós seguirmos, porque nós não somos seguidores do Senhor pelo medo do inferno. Nós não temos medo do Deus do que nós temos temor, respeito, reverência, mas não medo. Porque o que nos constrange a permanecer na presença dele não é o medo. O que nos constrange quando você é um cristão que amadurece, entende o plano de Deus, o que te constrange a ficar na presença do Senhor é o amor. Deus amou o mundo. Deus amou Cristiano, Daniele, Débora, Fernanda, Índio, Eliane, Rayane, Solange, Vera, Lúcio. Deus amou cada um de nós de tal forma que deu seu Filho, para que nós que cremos nele não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E Deus sabia da nossa condição original. E por isso que é necessário que nós entendamos os pressupostos, né? Quais são os pressupostos? São as condições iniciais para que nós entendamos esse amor,
esse processo, esse plano. E isso tudo começa por nós entendermos a nossa origem. Então, para compreendermos adequadamente essa doutrina bíblica da criação do homem, 2 fundamentos são essenciais e precisam ser negociáveis para mim e para você. A primeira delas é que a fé precisa ser o nosso fundamento. Hebreus 11:3 declara: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, tudo que nós vemos não foi feito pelo que é visível, não é de matéria, mas foi feito por aquilo que é invisível, veio do Espírito. Deus não é um homem grandão, não é um velho grandão sentado no trono do céu. O nosso Deus, ele é Espírito. O nosso Deus, ele é santo, um ser santo, puro, grandioso, onipresente, que nada nem ninguém pode contê-lo, detê-lo, criador de todas as coisas. Deus não conhece, Deus sabe, Deus não precisa pensar, Deus já conhece de antemão. É esse Deus poderoso que criou de absolutamente nada todas as coisas. A fé não é uma credulidade cega, não é você crer cegamente, mas é a confiança. Definição de fé é confiança em Deus e em sua palavra, na revelação divina que vai transcender, que vai ultrapassar a capacidade humana de uma observação empírica do tempo, do céu, da terra. A nossa fé não é cega. A definição de fé, levem isso para a vida de vocês, eu sempre falo sobre isso. A definição de fé é confiar, confiança em Deus e na sua palavra. Nós somos o que Deus diz que somos, Deus é quem ele diz que ele é. Essa é a base da nossa fé. E o segundo é a narrativa bíblica histórica. Os relatos de Gênesis, capítulo 1 e 2, não são alegorias, não são mitos, mas são histórias reais. Ali, Deus está narrando literalmente o que aconteceu. Não é igual uma Saci Pererê, não é como o conto da carochinha, não. Não é um mito, não é uma alegoria. Deus não está simbolizando, é real. Deus criou o homem a partir do sopro na narina do homem de vida ou vivida. E essa interpretação é confirmada por outras passagens, né? Êxodo, nós vamos ver, Mateus 19 também, Êxodo 20, Mateus 19. Jesus mesmo referenciou o Gênesis como história factual ao falar sobre o casamento e divórcio. Lembra? Quando Jesus, em Mateus 24, no seu discurso, né? No seu discurso profético, né? Escatológico, a gente chama de sermão escatológico de Jesus. O que é escatologia? Estudo das últimas coisas. Apocalipse é um livro escatológico, ele fala das coisas do final. Mateus 24 é um sermão escatológico de Jesus. Jesus está falando das coisas que haveriam de acontecer. E Jesus fala assim, olha, assim como nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, levavam suas vidas normalmente. Casavam-se, davam-se em casamento, formavam família. 2 pontos. Jesus chancela a Gênesis. Jesus fala assim como nos tempos de Noé. Logo, Noé é real, a história de Noé é real, tudo que aconteceu é real, o dilúvio é real. Jesus está dizendo que é. Primeiro ponto. Ele fala assim, como nos tempos de Noé, casavam-se e davam-se casamento. Assim será a vinda do homem. O que Jesus está dizendo? Noé, entre Deus falar com ele que viria o dilúvio e o dilúvio, faça um cálculo teológico, é algo em torno de 150 anos. 150 anos, mais ou menos. Entre o relato da comunicação de Deus sobre o dilúvio, a ordem para construir a arca e o dilúvio, calcula-se aproximadamente 150 anos. Provavelmente, talvez no primeiro mês, no primeiro ano que Noé falou, olha, vai ter um dilúvio, vai cair água do céu, e a gente vai morrer se não estiver dentro da arca. Talvez muita gente riu, talvez alguns até acreditaram, talvez alguns ficaram escabeados, falando, não, vamos olhar isso aí direito, não é um cara sério, nosso vizinho, cuida bem da família, os filhos gostam dele. Muita gente tem acreditado ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei quanto tempo. Mas passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e nós falando, ó, vai chover, hein? E já era um problema dizer que vai chover. Em Gênesis, nós vamos ver que, naquela época, ainda não tinha chovido sobre a terra. As ervas do campo eram molhadas com orvalho, que nascia como se fosse um vapor de água que saía da terra e molhava as ervas, né, do campo, molhava, né, as plantas. Então, não tinha chovido ainda. Ele está falando, vai acontecer algo que nunca aconteceu. Vai chover, vai cair água do céu, e você precisa estar na arca, e ele lá, Noé, 1 ano, 2, 10 anos, 50 anos, corta madeira, prega madeira, cola madeira. 60 anos, corta madeira, prega madeira, cola madeira. Vai chover, hein? Talvez alguns ainda acreditassem. 100 anos, não é? Corta madeira, prega madeira, estrutura madeira. Vai chover, hein? Ah, não é? Faz 100 anos que você está falando isso. 130 anos, não é? Corta madeira, a arca já está grande. Ah, não é maluco ali, ó. O negócio aí que ele está dizendo que vai. Tem 130 anos que ele está dizendo que vai acontecer isso aí, ó. 140 anos, não é? Corta madeira, tira madeira, faz madeira. Vai chover, hein? Olha o dilúvio, precisa estar na arca, a arca está com a porta aberta, já está pronta. Vem para a arca, 145 anos, olha, a porta está aberta, vem para a arca, está pronta. Não, deixa de ser maluco, tem 145 anos que você está dizendo que vai chover. Muitos talvez riram dele, zombaram dele. 149 anos, 11 meses, 29 dias, 30 dias. Vai chover, hein?
porta da arca está aberta, eles entrar na arca, minha família já está lá dentro. Vai chover, vem, vem, vem. Ah, não, você tá doidão, 149 anos você está dizendo isso, você acha que a gente está acreditando nisso em você? E aí, um belo dia, a porta da arca se fechou e choveu. E aquelas pessoas pereceram, morreram. Jesus está dizendo isso. Assim como nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se casamento. Levavam sua vida de maneira normal. Só que um dia a arca fechou as suas portas. Jesus está falando sobre ele. Faz 2000 anos que nós estamos falando, vai chover. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E aquele que não entrar por essa porta, aquele que não entrar pela porta da salvação, vai se perder eternamente. Talvez nos primeiros 10 anos da igreja, muitos tenham crido. Faz 2000 anos que nós estamos falando. Só que assim como a arca fechou essa porta, a porta da salvação vai se fechar. E quem não tivesse passado pela porta, que é o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida, vai se perder eternamente. É isso que Jesus está falando em Mateus capítulo 24. É isso que a história de Gênesis aponta para nós. E é isso que nós, como igreja, temos pregado ao longo de 2000 anos. Por isso que nós falamos na igreja que evangelismo, falar do Senhor, não é opcional. Nós estamos construindo uma arca espiritual. Cada serviço, cada copo colocado no lugar, cada cadeira arrumada, cada instrumento afinado, cada luz acesa para um culto, cada vez que abrimos o cadeado da porta da igreja para prestarmos culto ao Senhor, e ficamos com as portas abertas para quem quiser vir. A gente está dizendo, vai chover, meu irmão. E a salvação é aqui dentro. E vai chegar um dia que as portas da igreja não serão mais abertas, que as luzes não serão mais acesas, que os instrumentos não estarão mais afinados, que os louvores não serão mais entoados. E nós precisamos anunciar isso. A igreja não pode, mesmo depois de tanto tempo, perder a sua essência. Noé não parou de anunciar, nós não podemos parar de anunciar. Por isso que o evangelismo é tão importante, por isso que o Dia das Crianças vai ser tão importante, por isso que Conexão com Vidas vai ser tão importante, por isso que missões na nossa igreja precisam ser tão importante. A madeira, Deus vai providenciar. Pregos, o betume, os recursos. Eu oro para que o Senhor providencie, para que a nossa arca fique cada vez mais pronta, aberta, permaneça com as portas abertas. Mas isso é tudo que nós precisamos crer. A palavra de Deus ela é real. A sua fé precisa ser real. E as narrativas bíblicas são reais. Porque se você não crê nisso, se eu não crê nisso, se nós não entendemos que o homem, nós somos a coroa da criação, e por isso Satanás quer destruir as pessoas, as famílias. Satanás já perdeu, ele já está derrotado. Não existe uma guerra entre Deus e Satanás. É Deus e Satanás, já falei sobre isso. Nós não somos dualistas. Satanás já está derrotado. A luta de Satanás agora não é contra Deus. Nem pode, nem dá. A luta de Satanás agora é para arrastar o maior número de pessoas com ele para dentro desse dilúvio. Através da incredulidade, da zombaria, do descredenciamento. Mas nós somos a igreja do Senhor. E nós somos a coroa da criação. E nós seremos restituídos pelo sangue de Jesus, pelo amor que ele teve por nós, quando o véu foi rasgado. Ao lugar que nós nunca deveríamos ter caído, pelas nossas próprias escolhas. Por isso que a obra de Deus é perfeita. Ele transformará aquilo que é corrupto em algo incorruptível. E é isso que nós vamos estudar ao longo dessa sequência que nós abrimos no dia de hoje. E eu quero dizer que Jesus abençoe a sua vida, que você tome essa aula para você repita a sua crença no Senhor e na sua palavra e tome isso como fundamento no seu coração. Que a partir daí nós vamos amadurecer como crentes, como igreja, e nós vamos ser a arca que o mundo precisa para todo homem caído. Porque essa é a definição de evangelho. O evangelho não é bênção. O evangelho não é para multiplicar patrimônio. O evangelho não é para fazer aquilo que nós queremos. O evangelho é poder de Deus para mudar o homem caído, para transformar o homem caído. E é isso que nós cremos na nossa igreja. E é isso que nós estamos formando aqui na Escola de Discípulos. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para nós encerrarmos. Na semana que vem nós concluímos essa aula e eu vou ser mais técnico. Eu precisava dar essa introdução nesse capítulo porque daqui nós começamos uma linha de sequências de estudos onde nós vamos ver a queda, a consequência da queda, nós vamos até o pecado e isso tudo passa por essa aula, por essa base. Com essa base construída, nós vamos construir todo o restante até o final do semestre, tá bom? Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar. Eu vou pedir hoje... Cristiano, você está com o microfone aberto? Você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula? Sim, posso, pastor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, então. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse encontro, Senhor. Esse encontro maravilhoso com meus irmãos aqui presentes, Senhor. Um encontro de entendimento, de clareza, onde o Senhor usou a sua palavra, a sua verdade, Senhor. Que nós possamos absorver, Senhor, e entender que o Senhor é a verdade e o caminho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Que essa noite seja uma noite de bênção, que meus irmãos tenham uma noite tranquila, que tenha uma noite abençoada, Senhor. E eu agradeço por mais uma vez estarmos reunidos para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Ó, daqui a Amém. pouquinho, só tempo de tomar um banho,
comer alguma coisa. 11 horas nós temos nosso jejum, uma hora de oração, nosso jejum MD. Essa semana é semana de jejum. Nós estamos militando, batalhando. O Senhor está abrindo portas, amém? Em nome de Jesus. Amanhã, nosso grupo busca. A mensagem de amanhã está uma bênção. Eu mandei lá no grupo hoje da igreja sobre isso. Vamos falar, né, sobre coragem para reconstruir, em nome de Jesus, tá bom? Convide alguém para o culto quarta-feira, chama seu amigo de trabalho, chama seu vizinho, convide as pessoas, seja a arca na vida de alguém e conduza a pessoa para a salvação em Cristo Jesus, tá bom? Amém. Pai, fiquem com Deus, boa noite. Deus abençoe.